Olá, minha gente! Hoje vou dar continuidade ao conteúdo sobre notação científica, certo? Vamos lá. Relembrando, a notação científica nos permite escrever e operar números que, quando escritos em sua forma original, exigem grande paciência e esforço, já que ou são números muito grandes ou são muito pequenos. Então, para facilitar o cálculo, como eu falei na aula passada, a gente usa a notação científica para escrever, para não ter que escrever aquele número imenso, aquele monte de zero. A gente escreve na forma de notação científica. Então, na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, enquanto o outro fator deve ser uma potência de 10. Na aula passada, eu não falei sobre isso, que um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o outro fator deve ser uma potência de 10. Mas fica subentendido que quando eu falei de número significativo, é justamente isso, certo? Então, vamos lá. Eu tenho esse número aqui, ó, 15 milhões. Um dos fatores, qual é o primeiro fator? O primeiro fator é o que eu falei para vocês sobre número significativo. Você vai procurar um número, ok? Que não é o zero. Aqui no caso é o 15, certo? E aí vai colocar uma vírgula. Vai colocar uma vírgula logo após o primeiro número. Isso aqui, ó, sempre, não importa se os zeros vêm antes ou se vem depois, você vai procurar sempre o primeiro número e vai colocar uma vírgula logo depois dele. Logo depois desse número. Fica o quê? 1,5. Esse 1,5 é que vai ser o primeiro fator. O segundo fator é a potência de 10. A potência de 10, você vai fazer o quê? Você vai escrever uma potência, a base é 10, e o expoente vai ser a quantidade de zeros. Só que quando os zeros estão à direita, você acrescenta o número de casas decimais. Então, aqui no caso vai ficar 1,5 vezes, tem quantos zeros? 6 zeros. Tem quantas casas decimais? Uma casa decimal. Então, 6 mais 1 é 7. Uma outra forma que, se você quiser fazer, sem usar essa parte de cálculo, é deslocar a vírgula. Mas, professora, esse número não tem vírgula. Esse número aí não tem vírgula, mas entende-se que a vírgula ela está bem no final do número, certo? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu desloquei 7 casas decimais para a esquerda. Agora você vai pensar comigo. Onde é que eu vou? Eu vou contar até onde? Até chegar ao primeiro algarismo, certo? Até o primeiro algarismo. Então, você vai lá, ó. A vírgula aqui, como não tem, subentende-se que ela está no final. Aí, você vai contar as casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 7. Tem essas duas formas para você resolver. Pense na que vocês acharem melhor. Nesse caso aqui, os zeros eles já estão à esquerda. Quando os zeros estão à direita, lembrando, o expoente ele fica positivo. Quando os zeros eles estão à esquerda, o expoente ele já fica negativo, certo? O primeiro passo é o quê? Você vai encontrar um número, que não é o zero. O número aqui que não é o zero é o 26. Aí você vai pensar o quê? Vai colocar a vírgula logo após o primeiro algarismo. O primeiro algarismo aqui é o 2. Aí vai colocar a vírgula logo após ele. Fica o quê? 2,6, certo? Aí vai pegar o outro fator, é uma potência de 10, de base 10. Aí você, como os zeros eles estão à esquerda, você só conta a quantidade de zeros. Tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tem 5 zeros. Então, vai ficar o quê?
2,6 vezes 10 a menos 5. Os zeros estão à esquerda, então vai ficar negativo. A outra forma é você contar. A vírgula ela não está aqui, então você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais, você vai deslocar a vírgula aqui no caso para a direita. Do mesmo jeito, até quando é que eu vou contar? Até chegar ao primeiro algarismo, que não é o 0, certo? Espero que tenha entendido. Olha alguns exemplos aqui. Escreva, em notação científica, os números destacados em cada uma das afirmações. Na letra A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. É uma distância bem grande, certo? Para você não ter que escrever esse número imenso, você vai fazer o quê? Você vai escrevê-lo na forma de notação científica. Como é que vai ficar? Esses 149.600.000, aí você vai o quê? Os zeros, eles estão à direita, né? Zeros estão à direita, então eu já sei que o expoente ele vai ser negativo, o expoente vai ser positivo. O expoente positivo. Então, você vai contar aqui, ó. Uma outra forma de você fazer não é nem contar os zeros, é contar, ó, os números, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 algarismos depois do primeiro, não tenho? Então, vai ficar o quê? 1,496 vezes 10 elevado a 8. É o mesmo sentido de deslocar a vírgula. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula vai ter que ficar aqui. A vírgula, ela sempre vai ficar logo após o primeiro algarismo. Aí aqui, ó, você conta a quantidade de zeros. Tem quantos zeros? 5 zeros. Tem quantas casas decimais? 3 casas decimais. 5 mais 3 é 8. Então, fica 10 elevado a 8. Ou você desloca a vírgula, 8 casas, ou você conta a quantidade de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mostrei 3 formas para vocês resolverem isso aqui. Letra B. A idade aproximada do planeta Terra é de 4.546.000.000 de anos. Então, como é que você vai transformar isso aqui na forma de notação científica? Então, olha aqui, tá esse número. Os zeros, eles estão o quê? À direita. Se os zeros estão à direita, eu já sei que o expoente ele vai ser positivo, certo? Aí você vai olhar o primeiro algarismo. Qual é o primeiro algarismo? Que não é o 0, é o 4. Então, vai colocar uma vírgula logo depois desse 4. Aí, considera apenas esse número, que não é o 0. Fica 4,543, certo? Aí, o outro fator é uma potência de base 10. A base é 10. O expoente, você conta a quantidade de zeros, tem 6 zeros. E conta a quantidade de casas decimais, 3 casas decimais. 6 mais 3, 9. Ou, você pega e desloca a vírgula, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas decimais. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado a 9. 4,543. A outra forma é você pegar o primeiro algarismo e vai colocar a vírgula logo depois dele, certo? E aí você vai o quê? Vai ficar, considera ele, fica 4,543 e a potência de base 10, o expoente você conta a quantidade de algarismos sem contar com o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar o quê? 4,543 vezes 10 elevado a 9. Na letra C, o diâmetro de um átomo
é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 0,00000000001. Bem cansativo, né? Ficar falando esse número, por isso que a notação científica veio aí para facilitar. Nesse caso aqui, os números eles estão à esquerda. Os zeros eles estão à esquerda. Como os zeros estão à esquerda, eu já sei que o expoente ele vai ser negativo. Aí, para você saber qual é o expoente, qual vai ser o expoente, professora? O expoente, você conta a quantidade de zeros, certo? Procura primeiro qual é o algarismo significativo. Qual é o algarismo significativo aqui? 1. Ele vai ser o primeiro fator. Não tem nenhum número após ele, então vai ser só ele. O primeiro fator. O segundo fator vai ser a potência de base 10, que é o quê? A base é 10 e o expoente você conta a quantidade de zeros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 zeros. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 10, já que os zeros estão à esquerda. A outra forma de você resolver isso aqui é ir contando. A vírgula ela vai se deslocar para a direita. Então, você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que a vírgula ela tem que ficar logo após o primeiro algarismo significativo. Qual é o primeiro algarismo significativo aqui? 1. Professora, mas não tem nenhum número após ele. A vírgula, então, ó, ela some, certo? Então, a vírgula vai sumir. Aqui vai ficar o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 10. Eu quero que vocês observem isso aqui. Algumas potências de 10, ou seja, potências de base 10, pela sua grande utilização, são associadas a prefixos originados do latim e do grego. Aí aqui, ó, o prefixo giga tem um significado gigante, é do grego, sabe? Potência de 10 é 10 elevado a 9. O mega é grande, ele é 10 elevado a 6. O quilo, 1000. 10 elevado a 3. O prefixo hecto, o significado é 100. A potência de 10, 10 elevado a 2. O prefixo deca, significado 10. Potência de 10, 10 elevado a 1. Ou somente 10, viu? O prefixo décimo, significado décimo. Potência de 10, 10 elevado a menos 1. O prefixo cente, significado centésimo, potência de 10, 10 elevado a menos 2. O prefixo mille, significado 1000, potência de 10, 10 elevado a menos 3. O prefixo micro, significado pequeno, potência de 10, 10 elevado a menos 6. O prefixo nano, significado é anão, e a potência de 10, 10 elevado a menos 9. Pausa o vídeo, prestem atenção nessa tabela, certo? Aí aqui para um outro exemplo. Assim, o prefixo quilo, usado em expressões como quilômetro, tá aqui ó, o prefixo quilo, quilômetro, equivale a 10 elevado a 3 metros. Ou seja, ó, 1000 metros. O quilowatt equivale a 10 elevado a 3 watts. 1000 watts. Escreva, usando a notação científica, os valores destacados em cada uma das afirmações. Na letra A, o prefixo centi é usado em expressões como centímetro. Prefixo centi, desculpa. É usado em expressões como centímetro, que equivale a 1/100º do metro. Aí vamos lá, bem aqui no quadro.
Prefixo centi, aqui, ó, centi. Significado aqui, ó, centésimo. Aí, como é que você escreve na forma de potência? 10 elevado a menos 2. Aí, ele quer o quê? 1 centésimo do metro. Então, vai ser o quê? 1 vezes 10 a menos 2, que é o centésimo, né? A parte da potência, do metro. 10 elevado a menos 2 metros. Eu esqueci de colocar a unidade de medida, desculpa. O prefixo mega, usado em expressões como megalitro, unidade usada para medir a capacidade de lagos e represas, equivale a 1 milhão de litros. Vamos lá procurar 1 milhão. Milhão. Vai ser o quê? Cadê? Onde é que está 1 milhão? É o mega, desculpa, o prefixo mega. O prefixo mega, tá aqui, ó. Qual é a potência de 10 dele? 10 elevado a 6. Então, vamos lá. O prefixo mega é 10 elevado a 6. Como é só 1 milhão, então você vai escrever 1 vezes 10 elevado a 6 litros. Aqui eu também esqueci de colocar a unidade de medida. O prefixo micro é usado em expressões como micrograma, que equivale a milionésima parte do grama. Vamos lá no prefixo micro. O micro é 10 elevado a menos 6. Como ele só quer 1, então vai ser o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vocês só prestem atenção nessa tabela, parem o vídeo, pausem o vídeo para poder observar essa tabela. O assunto de hoje é bem simples, é só uma revisão sobre o assunto da sexta-feira. Eu espero que tenha fixado melhor o conteúdo. Obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde.